O Evangelho diz: o diabo veio para roubar, matar e destruir. E foi por inveja, despeito, dor de corno, incompetência, que a Igreja Evangélica tentou varrer do Brasil a Umbanda. Mas a perseguição da Igreja Evangélica contra a Umbanda resultou em uma derrota vergonhosa, humilhante da Igreja Evangélica, que hoje vê demônios das trevas do inferno dançando e falando línguas dentro da própria Igreja Evangélica. Como se diz, o feitiço virou contra o feiticeiro. O tiro saiu pela culatra. Nos anos 70, a Igreja Evangélica começou uma grande e monstruosa campanha de difamação contra os terreiros de Umbanda no Brasil, como uma verdadeira guerra organizada. Disparou a acusar os centros de Umbanda como partidários do demônio. O problema das igrejas evangélicas era principalmente que as entidades dos terreiros de Umbanda ajudavam e curavam muitas pessoas de forma inexplicável. Pessoas que têm hoje 60, 70 anos e frequentavam nessa época os terreiros, elas podem confirmar com toda a garantia e certeza dos benefícios, dos poderes que essas entidades tinham e faziam coisas maravilhosas para curar e ajudar e confortar as pessoas. Eram entidades benignas e só faziam o bem. Os pais de santo e as mães de santo, em sua simplicidade e humildade, tinham dons sobrenaturais de evidência, de clarividência, que os pastores, missionários e bispos evangélicos nunca tiveram. E isso deixava os ministros cristãos com muito ódio, um desejo enorme, insuportável de vingança. O poder dos terreiros jamais foi negado pelos ministros cristãos, nem mesmo pelos padres. Nunca houve acusação de charlatanismo. Hoje, as pessoas com menos de 50 anos jamais conhecerão e jamais conheceram os poderes maravilhosos desses pais de santos e mães de santos que faziam verdadeiros milagres dentro de um terreiro. Inveja, inveja, muita inveja. Isso trazia muita inveja para os ministros dos evangelhos, que, se achando donos da verdade, donos, ministros, porta-vozes de Deus, não entendiam como aquelas pessoas simples, que não usavam a Bíblia, podiam fazer tantas coisas boas, e eles estavam totalmente castrados, incapacitados de fazer qualquer coisa. O fato de que os pastores eram desprovidos daqueles dons maravilhosos, que não tinham poder nenhum, né, que atraía a apreciação de pessoas e tiravam o valor dos pastores, ministros evangélicos, deixavam esses ministros do evangelho cheios de muita inveja, enciumados, cheios de ódio contra os terreiros de Umbanda. De fato, quando a partir de 1910 começaram a pipocar em todo o Brasil terreiros, a Igreja Católica sentiu o crescimento da Umbanda no Brasil e tratou de
correr contra o crescimento, tentando incentivar a criação de leis contra essa nova seita religiosa, a Umbanda. Não foi capaz de conter, por mais que tentasse. Como já havia uma tradição católica entre os umbandistas, esses umbandistas fizeram uma mistura, um sincretismo com as doutrinas, com os santos da Igreja Católica, e que gradualmente foi sendo aceito pela Igreja Católica. Contudo, o centro, a essência da Umbanda era a livre manifestação de entidades espirituais benignas, ou seja, a ação, a atividade da espiritualidade, do espiritismo vivo, que em essência é o fundamento de todas as religiões. E não existe nenhuma religião sobre a face da terra que não faça uso dos fundamentos do espiritismo, do espiritualismo. Todas as religiões saíram exatamente dessa essência da Umbanda, que é o espiritualismo, que é o espiritismo. Desta forma, o espiritismo é o fundamento, é a pedra angular, é a fonte que sustenta todas as religiões do mundo, inclusive o cristianismo. Sem o revide, sem a retaliação dos umbandistas aos ataques dos evangélicos, sempre os evangélicos atacando enquanto os umbandistas eram pacíficos, aconteceu que com o tempo o ataque sistemático e organizado das igrejas evangélicas fizeram sucumbir, praticamente eliminar os terreiros de Umbanda do Brasil. E quando os ministros do Evangelho iam comemorar a vitória, derrubando a Umbanda, eis que os demônios ingressaram e tomaram conta do chão, do sangue, da mente dos evangélicos. E hoje, dentro do chão, da alma das igrejas evangélicas, estão dançando livremente, ao som de atabaques, os mais variados demônios do inferno. Mas lembre-se, sempre que foi por inveja, ambição, recalque, despeito, dor de cordo, que as igrejas evangélicas que destruíram a Umbanda fizeram com que o cristianismo caísse de joelho ao escabelo dos pés dos demônios toda a sua doutrina. E hoje elas estão atadas às forças poderosas dos demônios, porque eles estão dominando dentro da igreja todos os seus adeptos. Hoje você entra numa igreja evangélica e pode ver, testemunhar os demônios, os perseguidores espirituais que destroem a vida das pessoas, dançando ao som de atabaque. Com a diferença é que na igreja evangélica são demônios que se manifestam. E você pode perceber que, muito diferente da Umbanda, onde as entidades eram sociáveis, as entidades conversavam, davam conselhos, davam passes, ajudavam as outras pessoas, os demônios, aqueles espíritos que invadem as pessoas, né? Esses demônios que se manifestam dentro da igreja evangélica, eles não conversam com ninguém. Perceba bem, esses demônios, eles não conversam com ninguém, que é diferente daquelas entidades maravilhosas e benignas que conversavam com todo mundo. Mas por que essas entidades malignas da igreja evangélica não conversam com ninguém? Porque são demônios, são diabos. Eles não gostam de ninguém, eles detestam as pessoas, odeiam o ser vivo, né? E eles se apropriam e dominam, obsediam as pessoas, trazendo muita decadência e desgraça para a vida dessas pessoas escravizadas. Note que pessoas são invadidas e manifestadas. Essas pessoas levam para dentro de sua casa muita desarmonia, muita desgraça.
Quando a vida dessa pessoa estava ruim, após ela entrar nessas igrejas evangélicas, a vida fica totalmente destruída. Visto que esse demônio se prende à pessoa e vão entrando em tudo que a vida da pessoa faz, é no trabalho, muita confusão, é dentro de casa, muita briga, é com os filhos, muita desgraça, né? Então é isso que acontece. Você veja que, por mais que critiquem os terreiros de Umbanda, você vê hoje dentro das igrejas evangélicas mandingas, amuletos, talismãs, patuás, simpatias. Você vê nessas grandes igrejas rosa ungida, sal ungido, arruda, quiné, fotografia de pessoas, peças de roupas, coisas que são logicamente da Umbanda, que eles trouxeram às pessoas. Veja que até as palavras, os termos que eram usados nos terreiros, hoje são usados na igreja evangélica. Por exemplo, tá amarrado, é um termo da Umbanda, antiga Umbanda, tá amarrado. Descarrego é um termo da Umbanda, antigo termo da Umbanda, que hoje são usados pelas igrejas evangélicas. Veja que interessante. Veja agora, já que você pode estar até duvidando, eu vou dar prova da minha palavra, do que eu estou falando, vocês vão ver agora quantos grandes problemas domésticos causa aquela pessoa que vai na igreja evangélica, porque ela carrega o espírito que ela foi contaminada dentro da igreja, para dentro da casa, do trabalho, para os filhos, né? Então veja agora um relato de uma pessoa que ela afirma categoricamente que a vida dela foi desgraçada depois que ela entrou na igreja, que a vida sentimental, amorosa foi destruída, que na igreja tem demônios, que esses demônios destruíram a vida dela. Então você preste atenção, veja esse relato. Uma ocorrência para a viatura de inteligência entre casal. Então nós vamos deslocar até o local para averiguar e ver o que dá para ser, que a polícia militar pode ajudar. Boa noite, senhora. Tudo bom? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que aquele canalha que está ali fora, aquela outra minha irmã, me torturaram, me colocaram 4 vezes para fora da igreja, me bateram e eles não apareceram lá. Aí depois que eu fiquei doente, aí agora eles estão aparecendo, então com essa conversa deles aí, entendeu? Aquele lá é ex-marido meu que não faz nada, eu não quero ele dentro da minha casa. E essa aí que se diz minha irmã, eu chamei ela para ir na igreja para conversar com a mulher do pastor, que é o pastor do Belém. Essa aí, e ela se acovardou, não foi, porque ela então ela tá com medo de tomar um cacete do mesmo que eu tomei lá dentro, mas por isso que ela não foi. Eu sou da igreja. Mas bateram você lá dentro? Isso. Como que bateram você lá dentro? Batendo, como é que bate? Batendo, né? Eles fazem tortura psicológica na pessoa, dentro da própria igreja. Então, na palavra de Deus, eles fazem um tipo de lavagem cerebral, entendeu? E ao mesmo tempo eles fazem feitiçaria, por isso que tem muito louco na rua. Sério? Como é que é? O que eles estão falando? Eles pagam alguém para ir no centro de macumba, fazer a macumba para a pessoa ficar louca. Aí é por isso que tem muito louco na rua. A senhora que chamou a viatura? Foi, eu também. O que a senhora quer da polícia? E resolver essa situação não chora. O pessoal da igreja faz macumba. Ele não, foi o pessoal da igreja. Você acha que fez alguma coisa pra você? Não é que eles fazem a macumba, eles pagam pra alguém fazer. Como é que é essa macumba? Essa macumba aí que fazem por aí, que coloca o nome, que faz com sangue, com galinha preta, com bode, com boi, por aí vai, entendeu? Até serviço de magia negra tem também. A igreja fez a macumba em 2 sentidos. Pra mim ficar louca e pra entrar um espírito de demônio nele e ele me matar. Como não deu certo, aí eles estão pelejando de outra maneira. Quando eu chego na igreja, eles começam a provocar de várias maneiras, entendeu? De várias maneiras. Por isso que é bom ter uma câmera escondida. Conversei com ele e ele é como se fosse uma pessoa drogada, que você não consegue. Se você agradar e nada tá bom, nada tá bom. Para nós mesmo, o crime não teve, para nós não tem nada a se fazer aqui. Então ele foi orientado aí a procurar um auxílio aí. Raciocine se você está ganhando ou perdendo frequentando uma igreja evangélica. Verifique se você está expulsando os malignos da sua vida ou você está sendo contaminada, invadida pelos malignos, os demônios da igreja evangélica.